Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu estou fazendo uma sequência de aulas sobre os padrões de desequilíbrios energéticos de cada órgão e de cada víscera. Tá? Hoje, em especial, estamos falando da víscera intestino delgado. Tá? Já fizemos de todos os órgãos, começamos a víscera do estômago na terça-feira e hoje, quinta-feira, vamos falar então sobre intestino delgado. Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui comigo no programa Café com Acupuntura, tá? Vou começar aqui, Café com Acupuntura, fixando aqui o tema, para quem for chegando depois entender do que estamos falando. Para nós começarmos... Intestino delgado, perfeito, fixado aqui, então já vamos começar. Muito obrigado aí pela participação, por acompanharem todo esse processo aqui, é muito bom ter cada um de vocês. Além de tudo, eu quero chamar a atenção para vocês. Estamos nas últimas vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional e você ainda tem a chance de entrar para esse curso e transformar a sua sessão de acupuntura em uma sessão mágica, onde você vai entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Então, se você realmente está comprometido em ter os melhores resultados, em ser um acupunturista fora da curva, eu te convido a ir no meu direct e me pedir o link do curso, ou no link da bio também tem. Você pode ir lá, entrar, analisar tudo que você vai ter no curso e tomar a melhor decisão de entrar e fazer parte dos acupunturistas fora da curva, que entrega os melhores resultados para os seus pacientes. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar aqui falando sobre intestino delgado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, pode me chamar no direct aí, que eu passo para vocês, tá? Então hoje, intestino delgado. Olha só que interessante, né? E se você entende de fisiologia energética, se você entende dos padrões de desequilíbrios de cada órgão e cada víscera, fica muito mais fácil de você entender o processo de desequilíbrio energético do seu paciente. Mais ainda, se você consegue entender tudo isso, fica mais fácil de você aprofundar um olhar para esse paciente, entendendo dos padrões de desequilíbrios emocionais e temperamentais dele. Essa é a grande virada de chave dentro da acupuntura. Anota isso aí. Se você tem esse conhecimento, com certeza você vai entender muito mais de todo o processo. Deixa eu só arrumar aqui para pegar o quadro todo, porque senão às vezes eu escrevo alguma coisa e fica um pouquinho fora. Isso! Maravilha! Intestino delgado. Então, qual que é a função energética do intestino delgado, né? O intestino delgado, então, ele vai recebe os alimentos do estômago. Ele recepciona esses alimentos que vieram do estômago. Então, o estômago vai fazer a transformação, a maturação e o transporte dos alimentos, né? Passa para o baço retirar a parte pura e a parte impura. A parte pura o baço separa para ele para fazer, né, o metabolismo de líquidos orgânicos, de sangue, tá? Então o baço retira a parte pura dos alimentos e o estômago então passa esse bolo alimentar ali para o intestino delgado. Então a função do intestino delgado é recepcionar esses alimentos que vêm do estômago, tá? E o intestino delgado vai fazer uma função primordial e pouquíssimo falado dentro das pós-graduações de medicina tradicional chinesa. O intestino delgado, ele tem uma função de pegar esse bolo alimentar ali que o estômago transferiu para ele e ele vai recaptar, né, retirar dele líquidos, tá? Então retira líquidos para quê? Para a formação de fluidos corpóreos, dinheiro. Em especial, o intestino delgado, ele faz a produção de líquido sinovial. Olha que interessante, nós vamos falar mais a respeito disso e isso vai te dar um direcionamento para você entender muito mais as questões físicas dos seus pacientes, tá? Então, o nosso intuito aqui é levar o melhor conteúdo para você ser um acupunturista fora da curva, tá? Então, o intestino delgado ele vai fazer essa captação de líquidos orgânicos, né, separando a parte pura da parte impura.
A parte pura desses líquidos, né, ele separa e manda para a bexiga também para fazer a transformação desses líquidos, né? E a parte impura ele passa para o intestino grosso para ser eliminados e formar o bolo fecal. Show? O intestino delgado também, ele se comunica com a bexiga. Porque ele usa parte desses líquidos orgânicos para transferir para a bexiga formar uma névoa que vai hidratar todos os órgãos e vísceras. Olha só que interessante, tá? Então, se você tem um ressecamento pleural, se você tem algo que compromete a umidificação de cada órgão e cada víscera, vem por conta do intestino delgado e da bexiga, dentro da fisiologia energética. E o intestino delgado tem uma função extremamente importante. Por ele ser um paracoplado do coração, ele utiliza a energia iante do coração para aquecer o intestino delgado e ele formar, então, um processo de clareza mental e discernimento. Clareza mental e discernimento. Então aqui nós podemos já ir, inclusive, na indicação de um ponto muito bom para essas questões. Ponto ID5. O ponto ID5 ele tem uma indicação extremamente importante na parte de clareza mental e de discernimento. Então, quando eu falo que tratar as emoções é uma parte fundamental do seu tratamento, é sobre isso que eu estou falando. Sobre entender de fisiologia energética e como essa fisiologia energética interfere nas questões mentais. Porque se você tem uma alteração energética do intestino delgado, como nós vamos falar aqui de cada um desses padrões, todos os padrões que nós vemos do intestino delgado, vocês vão ver que vão estar muito ligados à alimentação, muito ligado a uma obstrução, a uma estagnação de energia. E essa estagnação de energia, então, pode vir, na maior parte dos casos, por conta de uma escolha alimentar. E qual que é o fator fundamental que te direciona a uma escolha alimentar? As emoções. São as emoções. Nós comemos por conta de uma condição alimentar, por conta de uma questão emocional, por conta de uma questão mental. Quando você está ansioso, você come mais comidas doces, você come mais comida salgada. Quando você está preocupado, você muda o seu padrão alimentar. Quando você está irritado, nervoso, luta e fuga. Quando você quer ativar um mecanismo de recompensa e você fala, eu mereço, hoje eu vou chutar o balde, você faz o quê? A alimentação. Tá? Então, fator emocional, ele é ponto fundamental para os padrões de desequilíbrios energéticos. Se vocês entenderem isso, vai ficar fácil de vocês começarem a entender como vocês terão os melhores resultados com a acupuntura. Quer mudar a sua sessão de acupuntura? Quer ter resultados incríveis com a acupuntura? Pense em entender as emoções dos seus pacientes. A partir do momento que você entende e você trata essas emoções de forma profunda, trazendo racionalização, conscientização, autoconhecimento, você muda o jogo da sua sessão de acupuntura. Show? Saliva espessas, pés e mãos secas, olhos sem lubrificação, também tem a ver com esse órgão? Marla, pode ter a ver com o intestino delgado também. Tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que nenhum padrão de desequilíbrio ele acontece de forma isolada. Cada órgão interfere no seu subsequente. Cada órgão do coração interfere no órgão da terra, que interfere no órgão do metal. Lei de geração. Cada órgão do fogo interfere diretamente no metal, cada víscera do fogo interfere no metal, a víscera e o órgão do metal interfere diretamente na madeira, lei de dominância. Então, geralmente, eu posso colocar aqui 99,9% das vezes, o seu paciente vai chegar no seu consultório com um padrão de desequilíbrio de vários órgãos e várias vísceras. Tá? E aí, é o que eu recomendo, né? Como eu utilizo os padrões de desequilíbrios energéticos. Porque se você for analisar órgão e víscera isoladamente, isso vai te trazer uma confusão
na hora de você seguir a linha terapêutica. Tá? Isso vai te direcionar para uma questão de confusão na sua linha terapêutica. Então, a partir do momento que você entende a individualidade de cada órgão e cada víscera, e você consegue chegar no máximo padrão de desequilíbrio desse paciente, que você trata o que está mais gritante de desequilíbrio, os desequilíbrios secundários vão sendo corrigidos. E é aí que você começa a ter muita segurança para tratar os seus pacientes. Grande Cíntia tá aí, Karen também, maravilha ter vocês aqui conosco, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Paciente com duodenite pode estar com questões a serem resolvidas mentalmente? Jéssica, eu vou te falar que toda e qualquer patologia, ela tem um fundo emocional por trás. Toda e qualquer patologia tem um fundo emocional por trás, independente de qual seja. Tá? As emoções são gatilhos de fonte de desequilíbrios energéticos que geram a patologia física. Então, se você quer ter um corpo físico em ordem, organizado, equilibrado, você precisa reequilibrar suas energias. Se você quiser ter suas energias equilibradas, reguladas, em harmonia, tenha uma mente equilibrada. Tenha uma mente equilibrada. Então, eu falo que as patologias vêm de cunho mental, vêm de cunho emocional. Tá? E essas emoções elas podem vir desde o período gestacional, desde o momento que você foi gerado e você ainda estava sendo gerada dentro da útero da sua mãe, no período intrauterino, né? No período intrauterino, e isso vai ficar marcado no seu inconsciente. Já existem pesquisas que mostram isso. Fica marcado no seu inconsciente e você às vezes não conscientiza essas emoções e isso te paralisa, isso gera desequilíbrios energéticos e físicos no seu paciente. Por isso que existe uma linha terapêutica capaz de limpar essas emoções desde o período da sua vida intrauterina, tá? Que eu chamo de acupuntura na inteligência emocional. As inscrições estão abertas, hein? Estão encerrando as inscrições. Corra se você quer realmente entender de como fazer esse tratamento de maneira profunda. Cristiane, a maioria das patologias vem de fundo emocional. A maioria não. Todas. Tá? Pode ter certeza. E aí, então, as questões mentais e emocionais são pontos fundamentais. E aí nós vamos entrar, então, nos padrões de desequilíbrios. Né? O primeiro padrão de desequilíbrio, se o intestino delgado, ele vem de uma comunicação com o coração, um dos principais fatores de desequilíbrios do coração, do intestino delgado, é o calor no intestino delgado. Que ele vem, então, e traz ali uma ascensão da energia Yang, gerando calor no intestino delgado, tá? Que gera a língua de forma vermelha, em especial na ponta, e com saburra amarela. Tá? Então, padrão da língua de calor no intestino delgado, língua vermelha especial na ponta e sabor amarelo em especial ali na região dos rins, bexiga e intestinos, tá? Olha, minha melhor decisão foi ter feito esse curso de inteligência emocional. Que maravilha! Campival, Cíntia, vale muito a pena esse curso, foi um divisor de águas para os meus atendimentos. Quando eu falo que o curso de acupuntura na inteligência emocional, ele é a grande virada de chave, o divisor de águas na vida do acupunturista, muitas vezes você pode pensar, ele está falando isso porque ele quer vender curso. Não é. Tá aí, alunos que fizeram o curso estão aí falando, acompanhando as aulas, porque eles sabem o que dão resultados dentro da acupuntura. Tá? Preste atenção. Muito obrigado, meninas. Vocês são incríveis. Tá? E aí, então, por onde vem esse calor no intestino delgado? Olha só que interessante. Olha que interessante. O pericárdio protege o coração. Se o pericárdio está fraco, ele não protege o coração recepciona muitas emoções, as emoções alteram a energia do coração, a energia do coração passa para o intestino delgado. Então, quando nós temos processos de ansiedade longa,
nós podemos interferir diretamente no calor do intestino delgado, que piora, olha, a ansiedade longa piora a clareza mental e o discernimento, e o paciente entra numa síndrome de ansiedade. Olha que interessante, hein? E aí, quais pontos nós podemos utilizar que vão melhorar esse calor no intestino delgado? Que vão melhorar esse calor do intestino delgado? ID2, intestino delgado 2, porque é o ponto do intestino delgado que cai na água. ID2, então, retira calor. Tá? O próprio ponto ID5, que nós falamos dele aqui em cima, né? O ID5 ele também retira o calor, ele acalma a mente e ele traz lucidez. Olha que interessante esse ponto, hein? Olha que interessante esse ponto. Inclusive para você associar ele dentro dos desequilíbrios, dentro das dessensibilizações do curso de inteligência emocional. Tá? Ponto estômago 39. É um ponto geral do intestino delgado, tá? É um ponto geral que ele acalma a mente, retira dores, tá? E também você pode associar o ponto C5 mais o ponto C8, que ambos retiram o calor, diminui a energia yang do coração. Por quê? Porque é o coração que transmite esse calor para o intestino delgado. Show? Olha só, maravilha. Vamos para mais um padrão de desequilíbrio? Vamos para mais um padrão de desequilíbrio. Deixa eu marcar aqui para ficar bem dividido. Estagnação de Qi do intestino delgado. Estagnação de energia. Então, se o intestino delgado ele recepciona os alimentos, se o intestino delgado recepciona os alimentos, né, ele pode gerar uma estagnação quando você tem preferência por comer alimentos muito densos, alimentos com muito açúcar, com muita gordura, alimentos frios, alimentos densos, né, hipercalóricos, muitos alimentos crus, tá? Que tem um nível de frieza. A frieza densifica as energias, gera uma estagnação. E a língua desse paciente, então, vai apresentar saborra como? Branca. Se é o frio que gera estagnação, saborra branca. Então nós temos um padrão de calor e um padrão de frio gerando estagnação. Tá? Saborra branca, espessa. Tá? E também pode gerar edema na língua. A língua é demasiada, volumosa. Tá? E os pontos que vão auxiliar esse processo? Que vão auxiliar esse processo de tratamento? Vocês vão ver que o ponto estômago 39, ele é um ponto muito importante aqui nas síndromes do intestino delgado, porque ele move o Qi. Move o Qi. Tá? Ele melhora a movimentação do intestino delgado. Tá? VC6 mais VB34, VC6 mais VB34, eles também movem o Qi aonde? No triplo aquecedor inferior. No triplo aquecedor inferior. E eles também melhoram o padrão de dor. Então, se tem estagnação, pode ter dor embaixo do ventre, tá? Então, essa dor melhora com o ponto VC6 associado com o ponto VB34, tá? Então, se você tem muitos gases, dores abdominais, dores embaixo do ventre, tá? Pode ser uma estagnação no intestino delgado por um excesso de alimentação e o ponto VC6 com VB34 melhora esse padrão de dor. Ponto estômago 25 mais baço 6 vão diluir a estagnação e melhoraram a dor abdominal. E diminui a estagnação. Diminui a estagnação. Tá? E também nós podemos usar o F3, que move o fluxo de Qi, em especial no fígado. F3 move o fluxo de Qi. Tá? Em especial no fígado. Tá? Padrão de desequilíbrio de estagnação do intestino delgado. Se nós podemos ter estagnação, nós também podemos ter uma deficiência de Qi do intestino delgado. Deficiência de Qi. Tá? Falta energia.
Tá? Às vezes o paciente não bebe uma quantidade de água suficiente para ter uma hidratação, não come muito, sabe aquele paciente, o idoso, né, tem muitas dessas características, né, de não comer muito, de não querer alimentar, isso pode interferir numa deficiência de Qi do intestino delgado. E se não tem matéria-prima, tá, para fazer os líquidos orgânicos e também o sangue, essa língua vai apresentar como pálida. Deficiência de sangue, tá? Pálida. E também uma língua seca, porque não tem matéria-prima para fazer os líquidos orgânicos e formar a salivação, tá? Então, pálida e deficiência de saburra, ou saburra seca, tá? Saburra seca. Esse padrão de desequilíbrio vem geralmente por uma deficiência do baço. O baço não está conseguindo transportar e maturar os alimentos, então o intestino delgado também não consegue fazer uma boa fisiologia energética, tá? Então, quando você pegar um paciente que tem deficiência do intestino delgado, pensa também em avaliar uma possível deficiência do baço, tá? Então, aqui, como que nós podemos aumentar a energia do baço? VC6. Com o quê? Moxa. Para trazer energia para o intestino delgado. VC6 com moxa, ativa a energia Yang. Se tiver associado com diarreia, o estômago 25 pode melhorar o padrão de dor abdominal e diarreia, tá? Diarreia, tá? Ponto estômago 39 também melhora o padrão de dor, porque ele move o Qi. Tá? Ele move o Qi, então às vezes tem uma estagnação de Qi no estômago e no baço e o intestino delgado não está recepcionando, gerando uma deficiência. Então o estômago 39 vai mover esse Qi para o intestino delgado. Tá? O estômago 36 ativa a energia Yang, tá, do estômago, favorecendo que essa energia Yang passe também para o intestino delgado. Tá? O bexiga 20 também melhora a energia Yang do baço. O ponto bexiga 27 é o ponto de transporte posterior do intestino delgado. Ponto de transporte posterior do intestino delgado. Então, ponto muito importante, tá? Bexiga 27, quando você tem uma deficiência de Qi. Tá? E um último padrão de desequilíbrio do intestino delgado, muito importante também aqui, né? Que ele pode englobar todos esses padrões de desequilíbrios, tá? É uma dor. Dor do intestino delgado. Tá? Que pode vir por uma estagnação, por uma deficiência, por um excesso de energia. Então, a dor geral do intestino delgado, né, ela vem por conta de uma dor em baixo ventre. Tá? Realmente ela gera essa dor em baixo ventre por conta de uma estagnação. Dor em baixo ventre. Tá? E aí, geralmente, ela vem por estagnação, né? Por sintomas de frio. Então, vai ter saburra branca. Saburra branca. Saburra branca vem por conta do frio que gera uma estagnação, gera dor em baixo ventre, gera dor no intestino delgado. Tá? Só que aqui, esse tipo de dor em baixo ventre, que vem por esse tipo de estagnação, ele já teve uma estagnação de energia e está gerando um padrão de dor. Isso aqui acontece por conta de um fator emocional de fúria, frustração e ressentimento. Fúria, frustração e ressentimento. E aí eu pergunto para vocês, vocês vão conseguir diminuir a dor do intestino delgado do paciente? Sim, consegue. Mas se você não tratar as questões mentais de fúria, frustração e ressentimento, vocês acham que essa dor nunca mais vai voltar? Ou ela vai voltar por conta dessa questão mental que gera esse padrão de desequilíbrio, que gera esse tipo de dor? Conseguem perceber que, olha, já foram 6, 7... Essa é a 8ª aula de padrões de desequilíbrios de órgãos e vísceras. É a 8ª aula. Tá? A 8ª aula que eu faço sobre desequilíbrios de órgãos e vísceras. Eu pergunto para vocês,
todas as aulas eu falei de algum fundo mental, temperamental e emocional. Vocês percebem que tratar as emoções é o ponto fundamental dos seus resultados? O acupunturista que não está vendo isso, ele está deixando resultados para trás. E muitas vezes se sentindo frustrado, porque não consegue entregar o melhor resultado para o seu paciente. O seu paciente não melhora. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso. Antes de entender, de estudar a fundo e de buscar compreender todo o processo emocional para formatar o curso de acupuntura na inteligência emocional, eu me sentia frustrado com alguns resultados de pacientes. Pacientes que melhoravam e depois a dor voltava, pacientes que não melhoravam, pacientes que às vezes desistiam do tratamento e eu me sentia culpado, frustrado por isso. Por quê? Porque eu não tinha enxergado ainda a possibilidade de fazer um tratamento emocional. A partir do momento que eu entendi que regulando as emoções eu conseguia reequilibrar as energias e melhorar o físico, isso tudo mudou. Isso tudo mudou. E é por isso que o meu propósito hoje é levar esse conteúdo para vocês. É abrir os olhos dos acupunturistas que estão dispostos a pagar o preço e entender como tratar as emoções de maneira profunda. É isso que eu quero para vocês. É algo extremamente profundo. É algo que ninguém está falando desta forma. Vocês têm a oportunidade de ser únicos, de se diferenciar no mercado por conta de um tratamento de cunho emocional profundo. Não é só pegar ponto Rho, não é só pegar em Tan e VG20, não é só pegar triângulo de Buda, não é só pegar triângulo da espiritualidade. Se você quiser tratar as emoções de maneira profunda, você precisa aprender a dessensibilizar as emoções, as 5 emoções, e dessensibilizar as emoções que ficaram como cicatriz desde o período da sua vida intrauterina. É isso que está dentro do curso de acupuntura da inteligência emocional. É isso que eu te mostro lá dentro. Tá? Então, se você quiser, as inscrições estão abertas. Tá? E aí, então, nós precisamos tratar essas emoções. E essas emoções, nós vamos tratar de qual forma? Fazendo a dessensibilização da madeira. Da madeira. E aí depois você ainda pode associar ela com o fogo, porque ela já está chegando no intestino delgado. Para você quiser ter os melhores resultados, trabalhando essas emoções. Trazendo essas emoções para o consciente, para o campo da racionalização e da conscientização dos seus pacientes. E você não precisa falar nada para o seu paciente. Ele vai chegar e falar para você: nossa, eu vim para tratar uma dor embaixo do ventre, você fez um tratamento, mas eu estou percebendo que eu estou menos irritado. Que eu tinha uma frustração e que agora ela não está me incomodando mais. Nossa, eu tinha um ressentimento e isso melhorou. Isso melhorou. E aí você fala: nossa, eu realmente fiz um tratamento para isso, mas eu não falei nada para ele e ele me fala isso. Por quê? Porque ele teve o autoconhecimento, ele teve a autopercepção das emoções que estavam interferindo diretamente na vida dele. Tá vendo como muda a sua sessão de acupuntura? Sessão de transformação? É isso que vale a pena você escutar do seu paciente. Vale mais do que qualquer preço que você cobre na sua sessão de acupuntura. Pode ter certeza. Tá? E aí você pode usar então o ponto VC6 mais VB34, porque eles movem o Qi e melhora a dor. E melhora o padrão de dor. Não a dor? Então você precisa melhorar essa dor. Tá? O ponto F13, ele harmoniza o fígado e tonifica o baço. Harmoniza o fígado e tonifica o baço. Pontos como estômago 27, estômago 29, também move o Qi. E melhora a parte do abdômen inferior. Ponto baço 6, melhora a dor abdominal. Ponto F3, move o Qi do fígado. E o ponto estômago 39, melhora a dor abdominal. Então, a partir do momento que você faz tudo isso aqui,
você melhora o padrão de dor. Mas quando você faz isso daqui, você melhora o padrão mental. Você melhora a fúria, você melhora a frustração, você melhora o ressentimento do seu paciente. Então você faz uma prevenção que essa dor não aconteça, que essa estagnação e essa deficiência de ti do intestino delgado não aconteça, e também que esse calor não chegue até o coração. E como você pode fazer isso? Usando inclusive a dessensibilização do fogo para fortalecer o seu pericárdio, que é o protetor do seu coração. Só assim você vai conseguir melhorar o padrão mental do seu paciente. E por que esses pontos são tão fundamentais? Por que as dessensibilizações trazem esses resultados tão importantes? Porque elas vão atingir nervos periféricos, são pontos de acupuntura específicos que atingem nervos periféricos, que chegam em ascendência até a sua medula, chegam em ascensão até o seu sistema nervoso central, passando pelo sistema límbico, melhorando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, trazendo as emoções do sistema límbico para o planejamento, para o discernimento, para a clareza mental, que vai fornecer então o autoconhecimento, o autocontrole das emoções, a racionalização e a conscientização dessas emoções. Então, sem você falar nada sobre as emoções do seu paciente, apenas olhando e avaliando, você vai entender essas emoções, tratar essas emoções, e o paciente fala: nossa, eu percebi que depois que eu vim tratar com você, eu estou menos inseguro. Você está trabalhando as questões emocionais em mim? Aí você fala: nossa, realmente eu não falei para ele que eu estava trabalhando as emoções, eu estava tratando só a dor no joelho dele. E fiz a dessensibilização da água e o paciente percebe isso. Aí você faz um protocolo, o paciente está com muito frio interno, o paciente está muito estagnado, parado, não faz nada. Você faz um protocolo de proatividade que diminui a procrastinação dele, e o paciente vira para você e fala assim: nossa, o que você fez comigo? Eu cheguei em casa, eu estudei, eu fiz meu TCC, eu limpei a casa, eu organizei algumas coisas que eu estava deixando para lá, eu fui mais produtivo em um dia do que eu fui nos últimos 3 meses. Aí você faz uma dessensibilização da terra, tira a estagnação de outro paciente, o paciente vira para você e fala assim: nossa, eu cheguei em casa e minha esposa até perguntou o que tinha acontecido comigo, porque já tinha um tempo que ela pedia eu para pintar a casa e eu não tinha energia, não tinha força. Mas depois daquela sessão, eu passei, comprei a tinta, pintei toda a casa. Olha a questão mental do seu paciente. Olhe para as questões emocionais do seu paciente. Quantos pacientes aí você está atendendo que está paralisado, que está sem discernimento e sem clareza mental? Às vezes ele não consegue ver o mundo que está em paralelo a ele. E ele está vendo apenas um mundo acinzentado, sem cor, sem vida, com depressão. Um paciente que está remoendo rancores e ódios e mágoas. Paciente seu que está preocupado, com síndrome do pânico, com crises de ansiedade, com depressão. E você está tratando apenas a dor física dele. Que tal você transformar essa sessão de acupuntura numa sessão de transformação do seu paciente? Mais ainda, antes de você chegar até o seu paciente, que tal você ter uma autotransformação, uma autopercepção das emoções que estão te paralisando? Quantos acupunturistas aí vocês conhecem? Eu conheço inúmeros porque, por conta das aulas que eu dou nas pós-graduações e de muitas questões que eu recebo no direct, o paciente fala: nossa, meu sonho era trabalhar só com acupuntura, mas eu não consigo fazer a transição de carreira. Será o que está faltando para esse paciente? Clareza mental, para ele escolher o processo. Clareza mental. Quantos alunos mandam mensagem no direct e falam: professor, eu não consigo trabalhar com acupuntura. Minha paixão é a acupuntura, mas eu não consigo avaliar, eu não consigo diagnosticar meus pacientes, eu não consigo seguir uma linha terapêutica. Sabe qual que é a maior pergunta que eu recebo no meu direct? Professor, meu paciente tem fibromialgia, qual o ponto que eu uso para ele? Professor, meu paciente tem esporão de calcânio, qual o ponto que eu uso para ele? Professor, meu paciente tem enxaqueca, qual o ponto que eu uso para ele? Sabe por que isso acontece? Por insegurança.
por insegurança, por não saber entender que por trás dessas patologias existe um desequilíbrio energético, existe um desequilíbrio emocional. Se você aprende a fazer esse diagnóstico, a linha terapêutica vai ficar simples. E é por isso que eu ensino tudo isso dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Olha a Rosa falando, estou adorando o curso de inteligência emocional. Que maravilha! Mais uma aluna aqui conosco. Por que esses alunos adoram o curso de inteligência emocional? Porque esse curso abre a sua visão para você entender o seu paciente não só no físico, não só na dor física. O seu paciente não é só dor na coluna. O seu paciente não é só a dor do esporão. O seu paciente não é só enxaqueca. O seu paciente não é só dor no ombro. O seu paciente não é só bursite, não é só tendinite. Por trás dessas questões tem um ser humano dotado de emoções. E que se você não gera um autocontrole nessas emoções, essas dores podem ir e voltar ou nem melhorar. Por isso que eu falo que a acupuntura na inteligência emocional é o ouro em pó da acupuntura. E se você quiser fazer parte, entender esse processo e tratar os seus pacientes de forma profunda, eu te convido então para o curso de acupuntura na inteligência emocional, que estão com as inscrições abertas, se encerram em breve. As inscrições devem se encerrar de hoje para amanhã, tá? Estamos nas últimas vagas mesmo. Então, se você tem interesse, me chame no direct, pode tirar suas dúvidas. Se não, o link está na minha bio. Vai lá, faça a inscrição nos cursos de acupuntura na inteligência emocional, que eu sei que isso vai transformar a sua vida. E daqui 2, 3 meses, você vai estar mandando mensagem falando, professor, realmente a melhor decisão foi ter entrado para o curso de inteligência emocional. Se essa é a sua hora, se esse é o seu momento, se é isso que você quer, eu te aguardo do outro lado, tá? Bom dia, professor. Amo suas aulas e esse olhar que você tem. Maravilha, Albanita. Seja bem-vinda. É incrível ter vocês aqui conosco, tá? O programa Café com Acupuntura só acontece por conta de ter vocês aí do outro lado. Lembrando que terça-feira que vem eu volto aqui às 8 horas da manhã para mais um padrão de desequilíbrio de mais uma víscera. Terça e quinta às 8 horas da manhã sempre, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Vou tirar foto do quadro agora para quem quiser reassistir essa aula, tá? E também quem quiser ter acesso a tudo que eu escrevi no canal do Acupunturista no Telegram. Então você entra lá, faça a sua inscrição no canal do Acupunturista no Telegram, é gratuito, tá? Lá eu posto conteúdos diários sobre medicina tradicional chinesa e como você pode ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. No mais, eu estou sempre à disposição para quem quer aprofundar o seu conhecimento em inteligência emocional. Só me chamar no direct. Então tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana e até terça-feira que vem, tá? Qualquer dúvida, vai lá no direct, bate um papo comigo. É eu mesmo que respondo vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.